Gente, muito bom dia. Hoje a gente vai falar sobre o TDAH na idade adulta. Estamos em 2022, mas um tema muito pertinente, extremamente importante, porque é recorrente a pergunta tanto de pacientes quanto também de um público de clínicos, se realmente o diagnóstico na idade adulta existe, se realmente essa incidência é tão alta, se não é modismo, tá? E o começo desse vídeo é afirmando categoricamente que sim, o TDAH ele existe, ele participa da idade adulta, tá? Ele participa tanto da vida de homens quanto de mulheres, e é um quadro ainda bastante subdiagnosticado dentro do contexto da área da saúde, tá? Ah, o que se fala, o que se ouve dos indivíduos que têm esse diagnóstico, que passam a receber esse diagnóstico? Você escuta indivíduos que vão em busca de avaliações, de consultas, que normalmente acabam sendo identificados por critérios que levam a um subdiagnóstico. Então, muito comum você sair dessa avaliação com um diagnóstico de ansiedade, é muito comum você sair dessa avaliação com um diagnóstico de alteração de humor, tá? Esse indivíduo ele é medicado, esse indivíduo ele tem uma evolução, ele recai, ele oscila, ele procura uma nova opinião, até chegar ao ponto então de receber um diagnóstico efetivo e uma condução adequada para o seu processo de tratamento, tá? Uma pergunta que muitos de vocês poderiam fazer é o seguinte: afinal de contas, por que ainda nesse terceiro milênio essa subdiagnosticação acontece? Eu tenho 50 anos e eu tenho TDAH. Então, o meu diagnóstico ele foi tardio, tá? Eu atravessei todo um processo de formação escolar, de vida acadêmica, tendo que lutar com unhas e dentes contra inabilidades que eu tinha. E eu fui diagnosticado há, sei lá, 15, 20 anos atrás, também com muita resistência, porque não era um diagnóstico que supostamente me pertenceria, tá? Então, o que a gente identifica hoje? Quando você avalia uma criança em idade escolar, em que até então, dentro da cultura de critérios diagnósticos, era um diagnóstico eminentemente infantil, tá? Você vai encontrar resistência de profissionais da área da saúde, você vai encontrar resistência de profissionais da área da educação que aceitem efetivamente esse diagnóstico, tá? E quando você vai para a idade adulta, essa dificuldade ela é ainda mais forte e mais intensa, certo? O que é fundamental? O TDAH ele tem sim um rol de critérios extremamente claros, específicos, porém complexos. Eles precisam ser muito bem estruturados dentro de uma avaliação clínica, tá? E depois eles precisam ser especificados através de uma parceria fundamental com a neuropsicologia, para você então poder estar identificando pontualmente a característica de cada um desses pacientes, verificando a não habilidade de determinadas funções mentais, para você então estar podendo fechar esse diagnóstico, tá? Então, o que é claro você ter hoje? O TDAH como doença do neurodesenvolvimento e as suas frequentes comorbidades, quando você vai receber um paciente em clínica para avaliação, você não pode descartar a possibilidade de existir uma sintomatologia. Aliás, é interessante, né? Porque psicopatologicamente falando, é a minha primeira especialização, quando você recebe um paciente, você tem que recebê-lo de uma forma, como uma página em branco. Esse paciente ele pode não pertencer a nada da psicopatologia, ou ele pode pertencer a algum campo da psicopatologia. A identificação vem se você recebê-lo como uma página em branco. E dentro do contexto da psicopatologia,
tá? Você vai ter sim ansiedade, você vai poder ter humor, você vai poder ter várias sintomatologias que são comorbidades do TDAH, tá? Que podem meramente fechar para um diagnóstico psicopatológico ou que sim pode ser um desdobramento do TDAH. Então o clínico ele tem que estar aberto para receber o indivíduo num todo, acolhê-lo de uma forma inteira, íntegra, tá? O primeiro quesito do TDAH é o seguinte: o TDAH você não identifica por imagem, você não faz ressonância, você não faz eletro, você não faz tomografia computadorizada. O primeiro contato é do profissional especialista clínico com o seu paciente, tá? E essa relação é uma relação ativa das duas partes, em que o profissional conduz o processo de avaliação de uma maneira semi-estruturada, porém a participação plena do paciente é fundamental. Por quê? Porque é o paciente que vai trazer as marcas do seu processo de desenvolvimento, as marcas da sua contextualização na infância, na adolescência, na idade adulta. É o paciente que vai conseguir qualificar como que ele funciona em casa, como ele funciona no trabalho, como que ele funciona nas questões de trânsito, nas questões acadêmicas, tá? E a partir daí, com a intervenção especializada do profissional, você vai começar a ter um processo de separação daquilo que pertence a uma característica ansiosa, aquilo que pertence a uma eventual característica de humor, aquilo que é uma possível consequência de um processo do neurodesenvolvimento em que o TDAH participa, né? E aí você vai fazer, então, o que nós chamamos de um diagnóstico diferencial, ou seja, queixa principal, um traço transversal daquilo que traz o indivíduo para consulta, tá? Como que isso ocorre? Isso ocorre com uma característica do neurodesenvolvimento ou isso ocorre com uma característica de um contexto psicopatológico? Ou é só uma questão de estresse? Esse papel é do clínico, tá? A partir do momento em que você começa a perceber que a inclinação maior está para o quadro do neurodesenvolvimento e que esse indivíduo, então, tem sim uma marca relacionada ou à desatenção, ou à impulsividade, ou à hiperatividade, ou uma tendência múltipla, tá? Aí você vai ter que subir um segundo degrau, em que você vai trabalhar com escalas de avaliação para você então ter uma comprovação verificada, tá? E essas escalas de verificação, elas são sim neuropsicológicas, tá? E a partir do momento em que você verifica que sim, existe a característica, tá? Que sim, existe uma intensidade, você vai especificar como é que é o funcionamento do cérebro desse seu paciente através de especificadores que a neuropsicologia oferece, que vão estar delimitando essa caracterização. Por exemplo, a neuropsicologia vai avaliar funções executivas, capacidade de administrar o tempo, gerenciar o tempo, a capacidade de execução, velocidade de execução das coisas, características de memória, características de compreensão de linguagem, tá? Todos esses elementos com os seus resultados, esses resultados, eles entrelaçados, eles vão dar sim, não só uma verificação de uma impressão clínica inicial, como vão determinar exatamente qual é o foco que o trabalho de tratamento, o plano de tratamento com o TDAH precisa ter para conquistar uma resolutividade, tá? Então, por exemplo, qual é um dos inventários que são extremamente importantes? Quais são as áreas funcionais que o TDAH deste paciente afeta? É a questão doméstica, é a questão acadêmica, é a questão jurídica, tá? E você vai trabalhar o quê? Você vai trabalhar
estas questões, porque nós estamos falando de um indivíduo que, sem ter o diagnóstico, ele precisou gerar dentro de si uma adaptação. Então você não vai trabalhar com aquilo que ele se adaptou, você vai trabalhar com aquilo que ele tem a dificuldade ainda de estar se adaptando. Segundo fato, você vai trabalhar com aquilo que ele não conquistou em termos de habilidade. Ele tem uma dificuldade no raciocínio lógico, ele tem uma dificuldade na compreensão verbal, ele tem uma dificuldade de velocidade de processamento muito alta, tá? O que está aparecendo nessa avaliação? Isso. Então nós vamos ter um plano de trabalho que vai estar direcionado exatamente para esse caminho, tá? A partir do momento que você tem, então, um paciente efetivamente diagnosticado, tá? Seguindo os critérios e os protocolos oficiais que foram desenvolvidos nesses últimos anos para aprimorar esse processo de diagnóstico, você então vai para um plano de trabalho. E esse plano de trabalho, com o diagnóstico realizado, ele parte sim, primeiro, para o processo medicamentoso. Então esse paciente ele precisa ter um profissional médico, ou um neurologista, um psiquiatra, que receba essa documentação, que interaja com o neuropsicólogo que fez essa avaliação, e a partir daí ele assuma esse processo farmacológico, essa farmacoterapia do paciente, tá? Comprovadamente, pacientes com TDAH diagnosticados precisam sim de medicação, tá? São pacientes que vão conseguir ter resultado, uma melhora de qualidade de vida absolutamente grandiosa com os protocolos medicamentosos, tá? Só isso chega? Não, ele precisa da terapia. Ele precisa ver, ele tem uma regulação emocional afetada? Se sim, tem que vir para a terapia. Segundo aspecto, ele precisa ter uma intimidade, entre aspas, assim, maior com a sintomatologia do seu TDAH para transformar o seu comportamento num principal remédio, tá? Isso também é um trabalho da psicoterapia, certo? Você pode desencadear trabalhos relacionados à questão psicomotora, mesmo em adultos e adolescentes, dependendo do diagnóstico e da intensidade. Você pode sim ter trabalhos de readequação do processo de educação, principalmente se é um adolescente que está saindo do ensino médio, que está indo para uma faculdade, ou se você tem um adulto que está num processo acadêmico, mas com muita dificuldade. Então tudo isso vem do quê? Vem desta grande avaliação e que vai fechar um diagnóstico com todos os especificadores e com todas as indicações necessárias em termos de tratamento para fazer com que esse indivíduo chegue no resultado que ele quer, ok? Então, assim, extremamente importante o paciente, quando buscar a sua avaliação, tá? Trabalhar de forma muito ativa com o especialista que está com ele, para poder se separar exatamente muito bem as coisas, no que concerne a uma característica de TDAH, no que consiste uma característica de ansiedade e assim por diante, ok? Gente, qualquer dúvida vocês podem deixar aqui conosco. Uma boa semana a vocês, em breve teremos mais um tema aqui no nosso canal.